Oi, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, assim, eu acho que hoje eu estou fazendo um vídeo que eu sempre quis ver esse vídeo por aí. Desde que eu entrei no mundinho da Fórmula 1 nas redes sociais, eu sempre quis ver uma explicação para que essa foto tenha acontecido. No início eu imaginei que era alguma coisa relacionada a, sei lá, famosos indo no GP do Brasil e tirando foto com pilotos, etc. É até engraçado porque só recentemente eu fui saber que na verdade não era bem isso, o contexto político. Existe um contexto político bem maior por trás desta foto. E hoje nós vamos explicá-lo, espero que vocês gostem. Vamos lá falar de meu amigo Flávio. Inclusive meu amigo Flávio nosso amigo Flávio que está bombando no chart, porque está com esse feat aí com o Daniel Vocari que está bombando. É o primeiro na Billboard há muito tempo, né? Estou aqui com as minhas anotações de sempre. Vamos lá. Bom, no longínquo ano de 2019, estava aí para acabar o contrato do GP de São Paulo, no caso, na época, ainda era GP do Brasil, com a cidade de São Paulo, né, com a prefeitura ali. Isso num contexto de que a Liberty Media estava tomando conta dessa nova fase da Fórmula 1, já tinha os direitos, né, já tinha virado aí a nova dona, e estava aí tentando renovar esses contratos, repensar esses contratos. A cidade de São Paulo passou por essa renovação. A ideia era que o novo GP do Brasil fosse no ano de 2020, mas a gente, né, por isso que foi até o longínquo ano de 2019, a gente sofreu um baque em 2020, e assim como vários outros GPs em outros países, o do Brasil também foi cancelado. Bom, na minha linha do tempo aqui, uma vez que foi acertada essa renovação com o GP de São Paulo, se seguiu aí uma proposta do Rio de Janeiro. E aí esse contexto é bem complicadinho. Na minha cabeça ele ainda tem algumas lacunas, então se vocês souberem melhor do que eu sobre isso, podem comentar. Mas enfim, no ano de 2020, pandemia, aquela loucura toda, surge aí a tentativa de uma nova produtora de tentar pegar o GP do Brasil para si. E essa produtora era a Rio Motopark. A Rio Motopark estava sugerindo aí que fosse feito um novo autódromo no Rio de Janeiro, que as provas acontecessem por lá. Então, assim, era uma proposta totalmente nova, porque colocava toda uma engrenagem para funcionar que o GP do Brasil em São Paulo já tinha tudo isso pronto. Bom, mas mesmo diante das dificuldades, a Rio Motopark resolveu ir para frente com a proposta e com o apoio nada mais nada menos do que a família Bolsonaro. Por algum motivo, eles tinham interesse aí nessa mudança. Eu realmente não sei porquê, gente. Não fica claro, enfim. Pelo menos não pra mim ainda, mas quem sabe alguém tem algum palpite, né? Eles tinham aí esse interesse e começaram a fomentar essa ideia. A figura do presidente Bolsonaro, enfim, entrou aí em peso para apoiar a proposta. Nesse meio do caminho, eles esbarraram em algumas questões. E uma delas era o espaço em que eles queriam... Gente, até eu rio, porque é impressionante o quanto o automobilismo, a Fórmula 1 está envolvido nesse tipo de coisa. Porque assim, se existe uma área ambiental protegida, por que é que você quer destruir tudo para construir uma pista de carro ali, entendeu? Tipo assim, tem tanto espaço por aí, mas enfim, a ideia era essa, eles queriam derrubar ali algumas árvores. Eu não conheço bem a região, né, mas era ali um espaço em que tinha uma fauna que precisava ser protegida, então eles acabaram até esbarrando nessa questão ambiental. Acontece que, diante disso, em dezembro de 2019, no GP de Abu Dhabi, Flávio Bolsonaro e companhia resolveram ir atrás de Lewis Hamilton, fazer o seu lobby de sempre. E para quem não tá muito familiarizado com esse termo, enfim, o lobby, ele acontece muito na política, né? Então, e aí aqui é meramente uma metáfora, tá, gente? É só uma suposição aqui, só uma brincadeira aqui que eu vou fazer pra gente poder visualizar. Isso não tem nada a ver com a realidade. Vamos supor que eu sou do ramo de bebidas e que eu vendo refrigerantes, por exemplo. E aí tem uma lei que tá para passar na Câmara dos Deputados que vai aumentar o preço dos refrigerantes, aumentar a quantidade de impostos sobre esse tipo de bebida, porque o governo entende que é uma bebida ruim e que não deveria ser tão de fácil acesso para as pessoas. E aí eu, como grande empresária de refrigerantes, vou lá, converso com meu amigo deputado, porque, a gente é amigo, a gente tá nos mesmos ciclos, esse deputado tem dinheiro assim como eu. E aí eu convenço esse deputado a me ajudar na hora de fazer essa interlocução aí, tanto com o governo quanto com os outros deputados. Às vezes eu conheço até outro deputado e outro, e faço com que essa lei não chegue a funcionar, ou algo nesse sentido. É assim que o lobby funciona. E os políticos estão muito acostumados a fazer isso, e foi o que o Flávio foi tentar fazer. Ele não estava sozinho, né? Ele estava ali acompanhado dessas outras pessoas que tinham interesse em acontecer todo esse GP do Rio. E, enfim, o próprio CEO da Rio Motopark, né? Enfim, em nome da Prefeitura do Rio, segundo eles, para apresentar o projeto para o Lewis Hamilton. E aí, nesse contexto, tiraram
a polêmica fatídica foto. Ok, passada essa foto, eu não sei muito bem como ela foi divulgada, eu acabei entrando mais nesse ambiente virtual muito depois. Mais uma vez que essa foto foi tirada, ficou parecendo que o Hamilton estava apoiando aí a iniciativa do Rio de Janeiro de buscar este GP do Brasil para si. Ok, passada essa foto, passada toda essa divulgação, o Rio de Janeiro tinha ali, como eu disse, empacado junto com essas licenças ambientais, né, com a área ali, com o local que seria destinado para a construção do autódromo. Uma vez que isso aconteceu, rolou aí na internet um barulho, principalmente no Twitter, subiram hashtags e tal, dizendo que não era interessante que isso acontecesse exatamente por causa desse risco ambiental. Tudo isso em 2020, né, então esse barulho todo aconteceu em 2020 e por um acaso do destino, uma pessoa que é muito ligada a questões ambientais, Lewis Hamilton, acabou por ver esse movimento nas redes sociais e se colocou dizendo que, bom, ele não apoiava o projeto. Assim como os Bolsonaro, pra mim eles são a mesma família, só que em ramo diferente, gente. Enfim, os Piquet, eu já falei inclusive num vídeo que eu acho que o Bananinha é a cara do Nelson Piquet. Mas a família Piquet, que tá aí acostumada a servir de Uber para o Bolsonaro, né, e pilotar carros para que ele ande em cima, se colocou apoiando o projeto, obviamente. Então eles também já tinham esse respaldo para além de terem tirado a foto com Hamilton e etc. Eles tinham aí o apoio também da família Piquet. E nesse contexto aconteceu uma coisa muito interessante, muito engraçada, que mostra o nível de intelectualidade dessas pessoas, assim. O projeto do Rio, etc., estava ali propondo que o nome do autódromo fosse Ayrton Senna. Um grande nome do automobilismo, etc. E nesse contexto, né, o senhor Piquet decidiu questionar Jair Bolsonaro. Falar, pô, mas por que vocês estão querendo colocar o nome de Ayrton Senna, sendo que meu pai tá aí, bota o nome do meu pai. Porque assim, egóico nem um pouco, né? Bom, dito isso, o nosso poeta contemporâneo Nelson Piquet disse o seguinte, respondendo a Jair Messias Bolsonaro, né? Meu Deus. Enfim, Bolsonaro estava ali tweetando, para variar, dizendo que após a vitória deles nas eleições, enfim, a Fórmula 1, que estava pensando em ir embora do Brasil, decidiu que não ia só permanecer, como também construir um novo autódromo no Rio de Janeiro, que ia ter o nome do Ayrton Senna. Com isso, milhares de empregos serão criados, beneficiando a economia e a população do estado, blá blá blá. E o Nelson respondeu, que espetáculo que o Rio voltará a ter um autódromo, mas por que mudar o nome que tinha na pista do Jacarepaguá? Não vejo porquê disso. Senna foi o único campeão mundial do Brasil? Não entendi essa. Não sei se deu pra entender, mas o nome do Nelson Piquet já está no autódromo de Jacarepaguá. E aí eles estão propondo um novo autódromo. E esse novo autódromo, em outro lugar, teria o nome do Ayrton Senna. Mas é isso, né? Não faz uma sinapse. E já deu pra entender o cenário, mais ou menos, né? O Rio de Janeiro propõe uma nova configuração para a Fórmula 1, os Bolsonaro entram aí com força querendo apoiar a proposta, tentam fazer um lobby, tiram foto com pilotos, principalmente o Hamilton, conseguem o apoio da família Piquet, que está muito presente no automobilismo, e enfrentam uma barreira aí ambiental, que não é novo no automobilismo, né? Isso vive acontecendo, está acontecendo com Madrid, aconteceu aqui em Belo Horizonte com a Stock Car, e isso parece ser um assunto comum pro automobilismo. Bom, em 2020, no final de semana de Nürburgring, gente, eu não sei falar esse nome, eu vou ficar devendo, e vocês vão me perdoar. O Hamilton foi perguntado sobre isso e disse que, bom, depois daquele rolê todo no Twitter, de ter já visto as hashtags e visto que as pessoas não estavam felizes com a ideia, ele resolveu expor que, pô, ele não concordava. Se tinha um problema ambiental, ele não queria estar envolvido. E a pergunta que retornaram pra ele foi, poxa, mas você não tirou foto com a galera? Não te foi apresentado o projeto? E Hamilton disse que, na verdade, ele não sabia muito sobre. Enfim, disseram, pô, você se encontrou com os caras, enfim, como é que foi, né? Ele disse que não apresentaram projeto nenhum pra ele. E disse o seguinte, não acho que me reuni com eles pra falar da corrida. O encontro que nós tivemos era pra me darem algumas camisas, ou alguma coisa assim. Não houve discussão sobre nenhum GP. Ué, Flávio? Como assim? Entendeu? Será que não fala inglês? Será que não, né? Não sabe se comunicar? Não entendi. Explica depois. E o Hamilton continuou também, reiterando que ele era contra o projeto, né? Amo Interlagos e conheço o Rio, é um lugar lindo. Derrubar árvores. E não conheço todos os detalhes. Apenas ouvi que seria uma corrida sustentável. Mas o mais sustentável que pode ser feito é não derrubar nenhuma árvore. Especialmente no momento em que estamos lutando contra uma pandemia e uma crise global.
Não acho, pessoalmente, que o desmatamento seja uma decisão inteligente. De novo, não tenho todos os detalhes, mas não é algo que eu, pessoalmente, sou a favor. Isso porque vocês lembram que eu disse que eles tinham esbarrado aí nesse contexto todo das questões ambientais. O Ministério Público parece que tinha liberado, sim, a construção do autódromo, mas que, assim, é uma questão que fica meio ambígua, porque, não, a gente vai ter uma contrapartida e pode derrubar, sim, que a gente vai plantar o dobro de árvores, e isso acontece muito. Mas é isso que eu falei, né? Tem uma questão da fauna ali, então se você prejudica o ambiente, os animais podem ter que migrar dali ou até morrerem, porque não tem mais o ambiente que eles moram. Com relação à árvore, se você corta uma árvore e você fala que vai plantar o dobro, uma árvore pode demorar até 50 anos para crescer de novo, grande e bela, como a gente conhece, como a gente vê. Então não é um negócio que vale muito a pena, porque assim, ela vai demorar muito para crescer e ela pode nem vingar. Né? Não é toda árvore aí que cresce, que você não tem uma garantia de 100% que elas vão crescer ali no ambiente. Um extra aí que também estava acontecendo na mesma época era a negociação da Band com a Fórmula 1 também, né? Com a transmissão, com os direitos de transmissão, que acabou saindo, e esse deu certo, acabou saindo da Globo e indo pra Band em 2021. Mas me parece, né, que a ideia ali era que as duas coisas talvez andassem juntas, mas não deu certo. As negociações, obviamente, que já estavam quase 100% certas com São Paulo, deslancharam e voaram e finalmente conseguiram fechar esse acordo. Bom, eu não sei se vocês estão ligados também no contexto político Bruno Covas, Dória e Bolsonaro, mas eu não sou de São Paulo, talvez quem é de São Paulo saiba mais do que eu, inclusive, tenha presenciado isso melhor, mas o Dória, durante a eleição dele, ele inclusive montou esse slogan de Bolsodória, enfim, era muito alinhado com o Bolsonaro, né? E aí, na minha opinião, a primeira pá de cal nessa aliança aí foi essa ideia de querer tirar a Fórmula 1 de São Paulo, né? Mais pra frente, em 2020, por conta da postura dos Bolsonaro e do presidente, principalmente, né? Diante da pandemia, degringolou a relação deles, né? Enfim, até por causa do Instituto Butantan, que tava tentando desenvolver vacinas, e o Dória e o Covas tava aí nesse movimento também de tentar fazer com que a vacina fizesse sentido e chegasse para as pessoas. Eles estavam muito mais desse lado. Que aí a gente pode até pensar que é uma direita... Eu não gosto de falar isso porque eles não são, né? O botão do liberalismo é exatamente o fascismo. Mas eles estavam aí nessa tentativa de fazer uma direita moderada, né? Então eles acabaram batendo de frente aí o PSDB, né? E tem outras figuras também, como o Eduardo do Rio Grande do Sul. Também se colocaram contra o Bolsonaro nesse momento, apesar de terem apoiado ele na eleição de 2018. Quem poderia imaginar, né? Que ele teria esses surtos, né? Quem poderia imaginar que era um louco? Ninguém poderia imaginar. Ele nunca demonstrou nada disso, né? Esquisito. Mas, enfim, nesse contexto aí político, os dois já não estavam se dando muito bem, já tinha vindo esse papo de autódromo no Rio, tirar a Fórmula 1 de São Paulo, e a coisa degringolou mesmo, depois que a pandemia piorou muito no Brasil e o governo de São Paulo estava muito mais ao lado da ideia de vacinas, enfim, da prevenção, do que da ideia de libera geral, vamos tomar cloroquina que passa. E bom, para marcar simbolicamente aí toda essa tour, toda essa lore do GP do Brasil, nessa tentativa de mudança e tal, eles decidem, então, junto com a Prefeitura de São Paulo, uma vez que o contrato estava fechado, que o acordo estava tudo fechado, a promotora já tinha sido trocada, eles decidiram, então, trocar o nome do evento para GP de São Paulo, ao invés de GP do Brasil. Eu posso estar louca também, mas eu lembro de ter visto algo no sentido de algum político dizendo isso, mas é o GP de São Paulo, é a cidade de São Paulo que está fazendo, então não faz sentido ser do Brasil. Até porque, para que essa outra parte, esse outro grupo político não pudesse se apropriar também, né, do que estava acontecendo e, enfim, da própria Fórmula 1, estando no Brasil, tendo decidido ficar e etc. Então, eles fizeram aí essa troca. Para marcar que São Paulo é esse point, né? Vai ser o point do automobilismo por muito tempo, provavelmente. Esse contrato fechado. Bom, gente, eu acho que é isso tudo, ou só isso. Eu espero que tenha ficado claro. Foi difícil gravar esse vídeo. Eu tô um pouco confusa hoje, tô falando um monte de coisa. E a linha do tempo é confusa pra mim também. Quem tiver mais notícias, enfim, mais informações, eu vou ser muito grata. Mas é isso, o Hamilton tirou essa foto, se arrependeu no dia seguinte, no minuto seguinte. Bom, essas coisas acontecem, os políticos estão aí, eles estão em todos os lugares, fazendo todos os movimentos possíveis, e a gente ignorar a política. No contexto do automobilismo, e querer ser isentão, neutro, ou qualquer coisa do tipo, não faz sentido. E é importante que a gente sempre se informe sobre essas coisas, né? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam em todas as redes sociais, Mimi On Track no TikTok, Mimi On Track no Instagram.
E me dê um track aqui no YouTube também. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!